Oi, pessoal, tudo bem? A gente agora está vindo aqui para nosso exercício, é uma aula de exercício, em que a gente vai fazer um trabalho com texto. Então, a gente vai compreender como é que eu vou melhorando, saindo daquele processo do dizer, entrando no processo do mostrar o texto com marcas mais sensoriais para a gente pegar esses três gestos, esses três caminhos da escrita criativa, da autoria criativa, e a gente verificar num texto, num pedacinho de texto, como é que a gente pode melhorar esse texto, como é que a gente faz, né? Então, eu vou aqui ampliar o slide. Então, é um exercício de autoria criativa. Esse exercício foi tirado de um livro do professor Assis Brasil, um livro que ele ensina sobre essas técnicas de ficção. Depois eu vou passar, tá na bibliografia, mas eu posso passar para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma casa, uma imagem de uma casa. O exercício é descrever uma casa. Então, vamos lá. Aqui. A casa da estância é grande, térrea. A fachada principal, deteriorada, tem 2 portas e 6 janelas. O telhado é de 4 águas, faltam algumas telhas. Salvo pelo abandono, em nada é diferente das seculares casas de estância no pampa. Então, essa é uma descrição como vaga, sem subjetividade, quase abstrata, parece tirada de um dicionário, né? Pode ser de qualquer casa, não tem marcas subjetivas nenhuma. A descrição de um lugar deve ter a ver com o olhar de quem olha, com as histórias, com as memórias, com as lembranças e com a imaginação desse escritor. Então, a gente lembra que a gente falou da importância das memórias, da observação e dos sentidos? É aqui que a gente vai aplicar. Não é a gente falar que é importante para a escrita criativa ter memória, sentido e observação, se a gente não aplica no texto, se a gente não carrega isso para o texto. Tem que fazer sentido na escrita. Então, a gente vai agora perceber como que a gente vai aplicando essa técnica de trazer a imaginação, de trazer a memória, de trazer a observação e os sentidos para esse texto, para esse pedacinho de texto, que é essa descrição dessa casa, que poderia ser qualquer casa, uma casa assim, sem gente, sem marcas, uma casa comum, né? Aí, olha só, imagina que essa casa é uma casa de infância, lá da infância, de uma mulher que é generosa, mas que é muito impressionável, introvertida, que cultiva um temor indefinido pela vida e pelo futuro. Vamos ver como fica? Casa de estância, vista da porteira, parece menor do que é. Mais de perto, Mariana constata sua grande dimensão e o quanto as paredes estão tomadas pela umidade. Das 2 portas, uma é apenas um vazio. Nenhuma das janelas está com seus vidros intactos. A cumeeira da cobertura de 4 águas apresenta várias telhas faltantes. Já viu inúmeras casas dessas no trajeto, mas nenhuma em tão mau estado. Aqui a gente particularizou essa casa, a gente trouxe vida, a gente trouxe subjetividade, a gente trouxe ponto de vista, olha aqui, vista da porteira, a gente deu um nome para quem é que está ali, de quem que a gente está falando. A gente fala tomadas pela umidade, já muda, não são só úmidas, né? Apenas um vazio, ou seja, não é estar sem porta, apenas um vazio. A gente já tem marcas que a gente vai trazendo para esse texto, um lugar emocional para esse texto, porque afinal é a casa da infância dessa mulher. Vamos continuar. Eu vejo assim, agora mudou minha visão dessa casa. Como é que você vê? Né? É muito legal fazer esse exercício. Vamos reescrever, incluindo agora o ponto de vista de quem olha. Explorar o temperamento dessa personagem, no caso, essa mulher sonhadora que elaborava hipóteses fantasiosas para explicar o mundo. A gente vai intensificar esse mundo interno de quem olha, a gente vai trazer mais emoção nisso, mais presença. Veja com os retoques como ficou. A casa da estância, vista da porteira, parece menor do que é. Mais de perto, Mariana constata sua amplidão e o quanto as paredes estão tomadas pela umidade que sobe até os beirais. Das 2 portas, uma é apenas um vão aberto ao vento. Todos os vidros das 6 janelas de guilhotina estão quebrados. Na cumeeira da cobertura faltam 3 telhas, o que é suficiente para provocar uma inundação. Ela viu umas 10 casas no trajeto, como escreverá em seu diário de à noite. Deixa eu só voltar aqui para eu ver.
foi devastada pela ação dos fantasmas do que aqui viveram e que talvez ainda vivam. Olha só o que ela escreveu no diário. Já dá um tom de mistério, você já fica curioso para continuar lendo, né? Eu fico. Aqui tem, por exemplo, a guilhotina. A janela não é qualquer janela, é de guilhotina. Essa imagem é muito boa, né? Porque além de especificar a janela, eu trago uma imagem misteriosa, porque depois eu chamo com fantasma. Essa imagem do guilhotina está dialogando com o fantasma. Então, assim, eu vou criando esse clima que eu quero criar. Quando eu coloco que tem 10 casas no trajeto, 3 telhas, eu dou uma veracidade para o que eu estou dizendo. O leitor confia naquilo, ele penetra naquele texto com mais facilidade, ele diz sim para o meu texto. Vamos ver. Aí eu já vejo uma casa assim, bem diferente, né? Já vejo a paisagem, já vejo mais detalhes, não está borrado como da outra vez, ou não está impessoal como da primeira vez, né? O que mudou da primeira para a última versão? Vamos lá, vamos fazer uma reflexão. A descrição ganhou concretude, a casa se materializou na imaginação do leitor, da leitora. A fachada, que antes era apenas deteriorada, passou a ter paredes tomadas pela umidade que sobe até os beirais. Viu como você viu? Né? Outro ponto de mudança está na cumeira. Antes faltavam algumas telhas, na última versão faltavam 3 telhas. Tem uma ponta de drama ao incluir que as janelas são de guilhotinas e ao terminar a frase com quebrados. Além disso, a inscrição tomou ares de narração. Ao final da última versão, foi acrescentada uma breve narração tratando da escrita da Mariana no seu diário. Passamos a olhar a casa com a Mariana. Então a gente começa a olhar com ela. A escolha da palavra devastada traz mais força que mau estado. Se a gente comparar as versões, a inicial e a final. E a inclusão de sua crença pela ação dos fantasmas que aqui viveram e talvez ainda vivam, deixa a crença dela traz mais força desse olhar, dessa presença, intensifica esse olhar. Esse exercício foi tirado, eu lembrei não, está escrito aqui, escrever ficção do Assis Brasil. Então, esse é um exercício que eu deixo para vocês, mas vocês vão fazer, eu estou fazendo aqui para mostrar como faz, né, como é que foi o caminho de construção. E se, essa é uma brincadeira de Gianni Rodari, do Gramática da Fantasia, a gente sempre carregar essa perguntinha com a gente. E se continuássemos essa descrição narrativa trocando o verbo constatar por outro? A casa da estância, aqui é a estância, tá? Tá erradinho. Visto da porteira, parece menor do que é. Mais de perto, Mariana constata. Não, tira o constata. Reescreve dizendo assim: Mariana pressente, Mariana lembra, Mariana engole, Mariana deságua, Mariana sente. E vocês vão fazer a reescrita desse trecho, tá? Eu vou deixar aqui no cantinho um pouquinho. Vocês vão fazer a reescrita até só do comecinho. A casa da estância, vista da porteira, parece menor do que é. Mais de perto, Mariana, para aqui. E aí vocês vão continuar. Tá certo? E podem postar no Google Doc ou no nosso fórum de partilha. O exercício é esse. Um grande beijo. Fiquem bem, se cuidem, tá bom?